Porque, veja, quando o Rousseau escreveu o texto dele, O Contrato Social, Locke tinha escravos. Rousseau escreve Contrato Social, página 1. Página 1. Muita gente diz que escravidão é normal. Não é, nunca foi, a gente tem que parar com isso. A visão de Rousseau é a mesma visão de Nicolau V? Não é. Rousseau e Nicolau V não é a mesma coisa. Então tem como melhorar, né? Então tem como melhorar. Então tem como ter uma visão assim e outra visão assada. Não é tudo igual, né? O que eu digo que a porra da pós-modernidade cria na cabeça das pessoas é que, veja, é assim mesmo, sempre foi assim. Não, sempre foi assim em muitos locais, em muitos momentos, em alguns melhores e em alguns piores. Na nossa vivência histórica foi assim. Precisa ser assim para sempre? Não precisa ser assim para sempre. Então dá para melhorar, dá para ter progresso. O que a pós-modernidade fez cancerigenamente na cabeça das pessoas é eliminar a possibilidade de visualizar que dá para ter progresso. Não entender que quando você, na Revolução Francesa, em 1794, diz tá proibido a escravidão porque eu disse que tá, isso é superior a dizer que pode. Quando a Revolução Francesa aconteceu, teve gente que disse tá proibido a escravidão. Não vai ter escravidão nas colônias francesas. Isso é igual? É uma outra forma de ver o mundo? Não, tem progresso. Progresso. Certo? Progresso. Aí, quando os jacobinos são derrotados, entra Napoleão e ele fala: não, para a gente continuar a nossa disputa, a gente continua tendo escravo, tem que ter escravo, não vai dar para deixar de ter escravo. Então, Napoleão recua. Progresso, recuo. Se você passa a régua e fala, todas as sociedades são assim, mas também todo mundo era assim. Não, a gente não, porque a gente que é ateu não existia enquanto organização de Estado antes do século XX. Então a gente literalmente, estados ateus nunca tiveram escravidão. Nunca tiveram escravidão. Sim, é claro que foi. Foi progresso ou apagamento quando a cultura romana absorveu a grega. A cultura romana, ela entrou a cultura, ao contrário, a cultura grega entrou na cultura romana antes de haver escrita romana. Foi apagamento, é claro que foi. Antes de ter escrita romana, a cultura romana já nasce grega. A letra que chega para os romanos, ela chega grega. A letra dos gregos, ela vai para os etruscos, e os etruscos dominavam os romanos. Na verdade, o que aconteceu é que a cultura romana foi apagada antes dela existir. Os etruscos impuseram governo. Despertão, se você não sabe o que você está falando. Para de pagar despertão. Então, quando começa a ter escrita Estado romano, ela já é grecalizada. Porque a cultura que veio através dos etruscos, através da Magna Grécia. A Magna Grécia e os etruscos consolidaram a cultura. Quando ela começa a ser cultura escrita, ela já tem influência grega. Porra! Então não é sincretismo, não, é apagamento. É apagamento, some do mapa. Ninguém nem sabe o que os romanos do Lácio acreditavam. Ninguém nem sabe quando eles não escreviam. A gente só passa a saber o que eles acreditam na hora que eles começam a escrever. E a letra latina é de origem grega. Pro caralho. Então, a formação. Eu não tô falando de contato civilizacional, não. Eu tô falando de domínio. Domínio. Tô falando de transferência de documento. Eu não tô falando do cara aqui. Como é que era o nome do cara italiano que foi lá pra porra da China? E aí ele ficou lá e escreveu sobre isso. Não tô falando de troca cultural, não. Tô falando de um Estado assentar em cima do outro. Por que Portugal, Espanha, França, Itália falam a língua latina? Domínio, porra. Marco Polo, exato. Marco Polo não foi o domínio da sociedade ocidental. Ali sim. Ali sim. Você vai lá, um cara vai sentar num outro lugar e aprende as coisas e traz para cá. Aí sim.
É diferente de você pegar e colonizar uma região e falar agora as escolas vão ser as nossas, as línguas vão ser as nossas, os jogos vão ser os nossos, o modo de transar vai ser o nosso. Que caralho! Quando o Império Romano vai tomando toda a região do Ocidente, da Europa, as instituições que você colocar ali, a língua, a forma de escrita, o resto é apagado. O resto é apagado. A cultura celta desapareceu do mapa. Ninguém sabe o que os celtas... Os celtas é porque os druidas, né, do videogame. É o que a gente sabe dos celtas. Os druidas, as runas e... Veja, cara, tem que argumentar, isso é muito irritante. Eu não tô dizendo isso para dizer que isso é feio ou que isso é do bem. Eu tô dizendo que é, pô. Gente, o que a gente sabe dos celtas? Druida, runa e cavaleiro. Como é que é o nome? Como é que é a carta do Yu-Gi-Oh! Lá? Cavaleiro Guardião Celta. Cavaleiro Guardião Celta. É isso que a gente sabe do Celta. E tem um carro também que se chama Celta. Porra, a questão é, apagou, porra. Apagou. Apagou, assim, sumiu do mapa. Quando a gente tá falando que é apagamento, não é forma de dizer, não. É que some mesmo. Quando ele tá dizendo apagou, é apagou mesmo. Sumiu. Ele não sabe. Apagou. Quando a gente tá falando apagou, é porque ele não sabe, que ele não tá vendo, que tá apagado. Ou todo mundo sabe qual era a cultura dos indígenas daqui. Não, apagou. Ele não sabe o que tá rolando. Ele não sabe como é que era as formas sociais, a transferência de propriedade. Apagou, 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 apagou. Sumiu. É isso que eu tô dizendo. Isso é bom, isso é ruim? Não, eu tô dizendo que aconteceu. Que caralho. Tô dizendo que aconteceu. Quando acontece subjugamento, quando é apagamento. Quando for subjugado, é apagar. Some. Certo? Some. Some. A gente fica com uns resquíciozinhos, assim. Ah, pipipi. Pó, 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 pó. Tem uma frasezinha aqui. Tem essa personalidade aqui. Aí tem essa figura mitológica colar. Mas não sabe, porque sumiu. Acho que você está com o filme do Wagner Moura na cabeça. Não tem o lance todo da memória. Não tem o lance de não ter memória. A gente não sabe o que os celtas, as estruturas de governo, a gente não sabe como é que elas se operavam, como elas se estruturavam, porque não sabemos. É simples, eu estou dizendo uma coisa. A gente sabe, ou você sabe. Me diz aí, como é que se organizavam os celtas, então? A gente não sabe. Quando eu estou dizendo, quando tem uma cultura que se coloca sobre a outra e a outra some, apagou. Eu estou descrevendo. Não tem condição a porra dessa. Eu estou descrevendo. Foi o que aconteceu. Apagou, sumiu. Não tem como saber. É isso que eu estou dizendo. A gente sabe, você sabe qual é. Se você pedir para os negros desse país fazerem a árvore genealógica deles, eles conseguem saber que eles são negros? Eles conseguem saber que eles são negros. Eles conseguem saber de que país eles vieram? Não, porque tá apagado. Vai pro inferno, porra! Eu estou dizendo, as pessoas não têm como saber porque não tem como saber. Ninguém, tipo assim, a maioria dos negros desse país não conseguem reconstituir a sua árvore genealógica porque não consegue. Não tem como, não existe documento, não tem como achar essa informação. Não tem como. O negócio foi apagado porque foi apagado. Eu estou descrevendo o que aconteceu, não tem como saber. Tem uma população negra que se tentar, que se forçar, que se procurar, tentar encontrar de onde veio, ela não consegue. Por quê? Porque está apagado. É isso. Se colocar todo o dinheiro do mundo na mão dessa pessoa e falar, busque os seus ancestrais, você não acha. Por quê? Porque está apagado. Porque não existe registro. Não tem documentação. Não tem como chegar lá. É impossível. Não é uma questão de ter vontade de fazer ou não ter vontade de fazer. Não é possível. Eu estou dizendo, alguns momentos de enfrentamento, de clash civilizacional, produzem apagamentos. Eu estou dizendo que isso é do bem? Eu estou dizendo que isso é do mal? Eu estou dizendo que aconteceu, porra! É isso que eu estou dizendo. É do bem, é do mal, é legal, é feio? Não tô dizendo isso, eu estou dizendo que está apagado. Eu estou dizendo que o processo de expansão do cristianismo do globo apagou outras culturas. Podia ser feito de outra forma? Não sei, eu sei que apagou. Podia não ter apagado? Talvez, não sei.
Talvez outra civilização que entrasse em contato com os astecas, vencesse os astecas, mas registrasse todos os documentos dele, contasse as histórias e tivessem várias histórias e tal. Não sei, não sei. Não sei. Eu sei que na condição que aconteceu, apagou. Na condição que aconteceu, apagou. Apagou. Vou fazer o quê? Apagou. Não é opinião isso. Não é o filme que eu vi isso. Certo? Apagou, não tem como saber. Tem um limite do que a gente pode saber, porque as pessoas foram dizimadas, não teve, não teve esse contato cultural, ele só foi utilitarista pra caralho, né? Então os caras preservavam algumas pessoas, algumas famílias, para poder fazer o intercâmbio, para poder conversar e etc e tal, e o resto apagou, a gente não sabe. A gente não sabe. Pouca coisa a gente sabe. Por quê? Porque apagou. Podia ter sido diferente? Não sei, eu sei que foi. Foi apagamento. A gente não ensina pouco história das comunidades sem escrita porque a gente é eurocêntrico ou qualquer merda pós-moderna da cabeça da minha rola. A gente não ensina porque não tem como ensinar. Porque o material é pouco, porque o conhecimento é pouco, porque a preservação é pouca. E aí isso inclina inclusive, um processo de formação como consequência. Apagamento. Não tem registro. Os documentos são poucos. Os poucos documentos que tem são de pontos de vista de pessoas. Ah, esse filho da puta, ele acredita nisso. É por isso que a gente tem que superar essa cultura. São os registros que a gente tem. Essa galera aqui é tudo escrota. Eles são muito doidos. Come gente, porra, que bizarro e tal. É o registro que a gente tem. Aí o cara fica... ele não fica reduzido aos costumes que ele tem, à transmissão de propriedade, a criação dos filhos, o que você tem no registro, essa galera come gente pra caralho, hein? Esses caras aqui fazem sacrifício humano, hein? Porra, foda. Você só conhece por isso. Você só conhece nessa pena. Você não sabe o que a galera era mais além disso, você só sabe isso. É pouca coisa que a gente sabe. Os registros são pequenos. Isso foi feito por quem? No nosso mundo, quem que fez? Quem que acabou com as pessoas do Brasil? Foi a Igreja Católica. Foi a coroa portuguesa. A bandeira que estava no barco era uma cruz. A bandeira que estava no barco era Jesus, a bandeira que estava no barco. A bandeira que estava no barco podia ser Maomé? Não, não podia, porque eles não podem representar Maomé. Mas podia ser qualquer outra merda de religião bosta do universo? Podia, mas não foi. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ou seja, oficialmente, objetivamente, intransponivelmente, não é uma questão de opinião, não é uma questão de eu acho, não é uma questão de eu penso. Quem transportou 12 milhões de pessoas para cá, para as Américas? Os impérios europeus. Foi. Cristãos, impérios cristãos europeus. E quando que começou a aparecer gente para questionar? No iluminismo. Aí o problema é o iluminismo? Você entende o que eu estou falando? Veja, em toda a estrutura da Terra, em todas as estruturas do mundo, tem violência. Aí eu estou falando, quando que a humanidade começou a melhorar? No iluminismo. No iluminismo é que eles começaram a falar, talvez seja importante não escravizar pessoas. A importância desse movimento foi tão grande que ele se transformou numa revolta no Haiti. O movimento iluminista francês, antes de gerar a consciência francesa de que não pode escravizar, estava gerando um movimento revolucionário haitiano. Quando chega em 1794 e a França diz, não vamos escravizar mais, foda-se. É o primeiro país europeu para fazer isso, porra. Quem fez isso? Foi a Igreja Católica? Não, foi o movimento iluminista. E o processo de emancipação? Quais eram os valores dos caras que tentaram se separar, se emancipar das Américas? O processo iluminista. Todos os movimentos de independência nas Américas tinham influência do movimento iluminista. Todos. Aí a gente diz que o problema é o iluminismo, onde você enfiou a porra da sua cabeça de retardado. Quer dizer, que no passado não poderia ser diferente, certo? Que no passado não poderia ser diferente. Ah, naquela época tinha que ser assim. Sim, eu sou determinista, eu também acho que tinha que ser do jeito que foi.
Agora, você começar a dizer que é tudo igual, não, teve um momento que começou a mudar. E que momento foi esse que começou a mudar? No iluminismo. Como é que culpa o iluminismo pelo problema do eurocentrismo? Que porra que vocês estão falando, velho? Que porra que vocês estão falando? Ah, mas aí o iluminismo ainda tinha. O Kant era meio racista, né? Sim! Todo mundo nessa época era racista, inclusive o Kant. Quem começou a mudar foi o iluminismo. Quem começa os passos de dizer que escravidão não é legal foi o iluminismo. Quem que cria um documento chamado Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque todos os homens devem ser tratados iguais, foi o iluminismo. 1000 anos de igreja, 1000 anos de igreja, 1000 anos de igreja, 1500 anos de igreja, 1500 anos de igreja, e os caras não pensaram, olha, talvez seja importante dizer que não devemos escravizar pessoas e transformar isso num projeto de Estado. 1500 anos e ninguém pensou nisso. Sim, Kant era meio racista. Sim, Kant era meio racista. Era meio racista. Sim, Kant era meio racista. Por quê? Porque é europeu. Porque os europeus eram racistas pra caralho. Mas esse é o momento inicial que você começa a dar passos para dizer: veja, por que, que tem que ter rei, que é melhor, que o nobre é melhor do que o cidadão comum? O movimento começou a acontecer no período do iluminismo. Era a infância dessa merda. Era a infância dessa merda. Só que você consegue enxergar o sentido com o iluminismo, entendeu? Você consegue enxergar o sentido, a saída. O caminho da saída é esse. Ao invés da gente dizer assim, ah, mas escravidão um monte de povo tem. Eu sei, um monte de povo tem. E que tal a gente começar a dizer que tá errado? Difícil, né? Percebe? Beleza, todas as sociedades. Tem escravidão na Grécia, tem escravidão em Roma, tem escravidão no cristianismo, tem escravidão no mundo muçulmano, tem escravidão na China. E que tal a gente pensar daqui para frente que escravidão é paia? Que tal? Entenderam? Isso muda, claro que muda. Sabe onde é que não muda? Quando você acha que o mundo é um ciclo, que ele está girando assim. E ele não está girando assim. Ele está mudando. Então, veja, sim, as sociedades antigas, para elas todas, eram comum escravidão. Em regra, todas as sociedades achavam que era comum escravidão. Hoje a gente não acha. Por quê? Porque mudou. Porque a gente muda no tempo. Quem produziu o início dessa mudança, você vai me desculpar, foi o iluminismo. Foi o iluminismo. Aí você vai falar assim, mas tem esse autor oculto aqui, ó, na contrapágina do não sei o que. Sim, eu sei que tinha autor oculto na contrapágina. Eu digo isso sempre. O merdão do Aristóteles, quando ele vai justificar a escravidão como uma coisa natural, ele diz no texto dele. E tem gente que diz o contrário. Veja, não é verdade que na França, em 1794, tinha um processo de escravidão, de industrialização, que justificasse a pretensão de superar a escravidão. Não foi. Não foi. Não foi, não foi, não foi e não foi. Não foi. Tinha gente pensando isso. Então, olha só, presta atenção. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade que o desenvolvimento da industrialização foi a causa da mudança de opinião das pessoas. A mudança de opinião na Europa já estava acontecendo. O que a industrialização permite é a possibilidade de que essas ideias que já existiram se tornassem projeto de Estado. Porque, numa vez tendo um outro modelo econômico que é eficiente, tão eficiente quanto, você consegue bancar a transição, certo? Então, é a mesma coisa que eu estou dizendo. As ideias, elas existem. Elas são independentes do homem. Elas se manifestam no mundo. Elas são independentes do homem. Elas se manifestam no mundo. Elas são independentes, inclusive, do momento histórico. Vou repetir. Existe no texto de Aristóteles pista, no texto está escrito: eu só estou defendendo que escravidão é normal porque tem gente dizendo o oposto.
Então, veja, sempre existiu o clube das pessoas que dizem o oposto. Sempre existiu. O que essas pessoas não têm é tração. O que a Revolução Industrial faz é dar a possibilidade para que essas pessoas que estão nesse clube de pessoas que dizem que escravidão é paia, elas ganhem a oportunidade de ter um outro sistema de produção que finalmente supere aquele outro. Mas para haver a superação do sistema de produção, para você ter uma outra forma de trabalho, que não a escrava dentro das colônias, você tem que ter gente que ache que isso é errado. Se você não tiver gente achando que isso é errado, nunca teria acontecido a transformação. Então tem uma combinação das duas coisas. As pessoas achando de outra forma, elas sempre existem. Quando vier a condição material para a transformação vir, tem que ter as pessoas querendo a transformação. Quando vier a condição material, a transformação acontece. É assim que funciona o materialismo. O materialismo não é sobre as ideias não aparecerem, etc e tal. É que a transformação só vem, ela só é possível quando a condição material está colocada. Sem a condição material estar colocada, você pode achar que não tem transformação. Mas é um pressuposto você achar. Se você não achar, não tem transformação. Como é que você vai pensar em superar o capitalismo para o socialismo se ninguém acha que tem que mudar? Se ninguém acha que tem que mudar, tudo vai continuar igual, porque ninguém acha que tem que mudar. Você tem que vir para a condição de transformação. Quando a condição se apresentar, tem que ter a galera aqui, ó, pressionando. Vai vir. Quando vir, eu vou pular, hein? Quando vir, eu vou pular. Mas se não tivesse a galera do quando eu vir, eu vou pular, passa o trem da história vai embora. Então, na medida em que você fica falando como se as ideias não tivessem importância para esse tipo de coisa, você está você está tentando aumentar a probabilidade de passar um trem da história, da condição se concretizar e simplesmente não ter gente querendo fazer a transformação. Aí a condição vai acontecer e a condição vai passar. Porque não tem gente empurrando, entende? Tipo assim, é assim que funciona. As pessoas estão empurrando aqui para mudar a coisa. Não vai conseguir fazer mudar a coisa porque não tem condição. Mas assim que abrir o buraco da condição, vai entrar a mudança. Agora, se não tem ninguém mudando e passa o buraco, não tem mudança. Então eu preciso valorizar as pessoas, historicamente, que projetam a mudança, porque senão, quando abrir a janela de oportunidade para a mudança acontecer, vai todo mundo ficar parado, letargicamente. Por isso que eu tenho que dizer, veja, faz toda a diferença quando os intelectuais da sua sociedade são Nicolau V ou, de outro lado, são Rousseau. Quando você começa a aumentar a quantidade de Rousseau na sociedade e tem menos Nicolau V, começa a haver uma pressão. Sem condição não vai mudar.